Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes. Vocês estão comigo no canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar convosco e mais uma rica oportunidade ímpar, oportunidade esta que Deus tem nos dado através do canal Bíblia em Foco de nós vivenciarmos, usufruirmos, exaurirmos e extrairmos a porção mais verdadeira da palavra de Deus, levando até vocês, inscritos do canal, o mais genuíno e mais puro evangelho que nós temos vivenciado nessa última hora da igreja sobre a face da terra. Queridos, a igreja vai ser arrebatada. Nós estamos a um passo do arrebatamento. Nós estamos muito próximo do arrebatamento da igreja. E por isso que nós vivenciamos todos esses quadros de cumprimentos da palavra de Deus, seja no campo que for, nós vivenciamos o cumprimento da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Seja na sociedade, seja no clima, seja em meio aos governantes, em meio ao sistema global instalado com esse caos terrível que nós vivenciamos. Enfim, as Escrituras apontam a nossa redenção. Minha gratidão a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Minha gratidão a Deus pelo apoio, pelas ajudas, pelas pessoas que têm nos ajudado financeiramente. Que Deus venha levantar muito mais mantenedores. Nós precisamos e necessitamos da ajuda dos irmãos que entendem o sentido da obra de Deus. E aqueles que verdadeiramente não entendem, nós não forçamos ninguém, não queremos ser indelicado ou coagir alguém a fazer tal coisa. Que todas as pessoas que estão contribuindo, as que vão se levantar contribuindo com o meu ministério, com o canal Bíblia em Foco, possam ser voluntariamente tocadas e chacoalhadas pelo poder de Deus. Que não seja a minha vida, que não seja a minha voz, mas que sejam pessoas que verdadeiramente entendem o sentido do verdadeiro evangelho. Nós estamos aqui lutando pelo verdadeiro evangelho. Nós poderíamos estar muito bem, ter vários contribuintes aí que contribuíssem com quantias exacerbadas, mas a questão é a seguinte: nós teríamos que fazer trocadilhos e vender o evangelho. Como nós não vendemos, como nós não trocamos, como nós não negociamos, como nós não coagimos. Esse dia um irmão perguntou para mim o que ele faria do dízimo dele, se ele daria na igreja dele ou se ele entregaria aqui no canal. Se teria valor ele entregar no canal, era a mesma coisa que entregar na igreja, entregar aqui no canal, no meu ministério, para diante de Deus é a mesma coisa. Mas cabe a você discernir o que você vai fazer. Não sou eu que vou, mas se fosse um pregador safado ou alguém que anda nessa última hora da igreja enganando todo mundo, que só o que ele sabe fazer, todos eles, é isso, já ia entrar com uma bênção de prosperidade para ele, com diálogo, conversa, e ia acabar coagindo muitas pessoas. Não é o nosso trabalho. Quem vir tem que vir voluntariamente, chacoalhado por Deus para ajudar aqui. Agora é óbvio que entre ajudar o canal Bíblia em Foco e as igrejas pentecostais corruptas que estão roubando todo o dinheiro e que não estão fazendo a coisa correta e que estão completamente doutrinariamente falando desfacelada, fica na tua mente, no teu coração. Aonde que é mais aprovado por Deus você ajudar? Lá ou o canal que está nas redes sociais pregando a verdade da palavra de Deus? Vocês olhem, meus irmãos, é uma dádiva achar alguém que está aí pelejando e lutando pelo verdadeiro evangelho. Vocês vão procurar e dificilmente vocês vão ajudar. Então, às vezes, a pessoa está com aquela concepção errada na cabeça, aquela ideia de que se ajudar o canal vai estar fazendo errado, que tem que entregar lá na igreja. Às vezes a igreja é corrupta, às vezes a igreja é uma igreja ladra que não aplica, que fica tudo na mão dos presidentes e eles estão lá achando que está correto porque estão jogando lá. Então, discerne vocês. O canal precisa, meu ministério precisa, mas eu de forma alguma vou ficar aqui brigando ou lutando para tirar alguém de lá. A pessoa tem que discernir o que faz. E eu sei que Deus está orientando e vai orientar muitas pessoas de uma forma correta o que eles devem fazer e o que eles têm que fazer. E eu sei que isso aí cabe ao Senhor. Mas cabe a nós dar uma orientação. Então alguém perguntou para mim, eu não fico assim coagindo ninguém, senão eu já teria um monte de contribuinte. Se eu ficasse trocando, vendendo amuletos e fazendo essas coisas, eu estaria eu estaria muito bem financeiramente falando, mas eu quero financeiramente só aquilo que Deus tem por dentro da palavra para entregar nas mãos do pastor Levi do canal Bíblia em Foco. Tá certo, meus irmãos? Vamos ao estudo da palavra de Deus, que é o que mais interessa aqui. Minha gratidão a Deus, a vocês que contribuem,
minha gratidão a Deus a vocês que oram por mim, minha gratidão a Deus a vocês que são fiéis. Eu percebo muito poucos likes, os vídeos já têm poucas visualizações, mas eu gravo porque quando eu comecei o canal eu sabia que esse embate iria existir. Porque dentro de igrejas, a maioria das pessoas não querem compromisso com Deus. E esse número de 10 mil, 11 mil que tem aqui, são verdadeiras pessoas comprometidas com a palavra, senão eles não estariam aqui. O canal teria 1 milhão de inscritos, 500 mil inscritos, vocês estão entendendo? Mas como as pessoas não querem comprometimento com o evangelho da cruz, do sofrimento, o evangelho da vitória, da graça de Cristo, eles querem blá, 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 e mimimi, entendeu? E discutir em cima de tese como os políticos fazem em Brasília e não chegam a denominador algum. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, estou contente e gravo para aqueles que amam a palavra, mas aqueles que estão vendo os vídeos, deixa o like. Tem vídeo que tem 500 visualizações e tem 90 likes, é uma vergonha. Se você está assistindo o vídeo, se você ama os vídeos, não é que nem um companheiro aí que todo vídeo que eu gravo ele coloca um like negativo para vergonha de Satanás. Eu vou dizer para você, pode colocar o like negativo a hora que você sentir, mas vocês têm que saber que você é uma pessoa que não tem caráter. Porque a pessoa que tem caráter, ele não fica vindo aqui todo vídeo para colocar um like. Aquele um ali, ele é certinho, um do like é o... Eu tá dizendo minha esposa, é o do like negativo, fica à vontade. Mas assim, meus irmãos, ó, não é que não posso dar like negativo, dê like negativo quantos quiser. Eu tô dizendo que tem um que é específico, ele tem algo pessoal comigo e com o que eu prego, não é com o evangelho, ele não quer saber da verdade, é uma coisa pessoal. Então, meus irmãos, deixe os likes, comente, contribua, participe, compartilhe e ajude o canal. Porque querendo o diabo ou não, o canal vai crescer e tem crescido e vai crescer, nem que seja lentamente, mas ele vai conquistar o seu alvo. Porque nós aqui temos um compromisso 100% com a palavra de eu não quero visitar esse canal, não tem milagre, não tem roda de fogo, não me profetiza, não me vende uma oração pelo WhatsApp, não me faz oração na madrugada para mim, não me vende as orações, não fala mal dos outros. Quando fala algo, não é mal quando fala em torno de um ministério falido, de um pastor ou de uma instituição falida. Então, não tem esse negócio de ficar tretando, brigando, não tem negócio de anjo, não tem negócio de demônio, não tem viagem para o céu, não tem viagem para o inferno. Então, claro, esse tipo de pessoa não vai vir aqui mesmo, porque só vai vir aqui quem ama o verdadeiro evangelho de Cristo. Meus irmãos amados, tem que fazer considerações, né? Demorou para entrar no vídeo? Demorou nada, não quer assistir, não assista. O canal aqui é para as pessoas que amam o canal. Não gostou, dá uma linha na pipa. E você está entendendo? É que nem eu venho dizendo desde o começo. Aqui não é lugar para quem vem reclamar de mimimi. Não, gostou vou explicar mais uma vez. Gostou das edições, gostou das músicas de fundo, gostou do que o canal tem para você, espiritualidade, louvor puro, até na música de fundo, palavra da verdade. Saiba que é um obreiro, um pastor que não vai fazer rodear o toco para dizer o que tem que dizer. Gostou? Fica. Não gostou, não vem mais, é muito simples. Mas não fica ali todo dia com conversa fiada. Você tem pessoas muitos que saíram que vinham conversa fiada nos comentários. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Gostei, isso é muito simples, ninguém é obrigado a nada. Eu nunca forcei ninguém a nada, mas esse canal é um canal de quem ama a palavra de Deus. Quem ama está no lugar certo, você está entendendo? Não adianta vir aqui no meu canal, depois ir lá no outro canal, comentar no rodapé do outro, tentar tretar, que não vai, eu não estou atrás disso. Essa gente que estão aí no YouTube, eu já conheço essa gente tudo. Vivi dentro dessas igrejas, sofrendo e lutando, eu sei muito bem como é que funciona. Pouquíssimos deles têm compromisso com a palavra. Pouquíssimos. Eu já falei aqui em vídeos anteriores, pouquíssimos, dá para contar nos dedos esses youtubers. A maioria são malucos da fé, que saíram de uma instituição enlouquecida e querem ficar falando muitas vezes do líder o que ele não fez. Aqui nós falamos o que eles fizeram. Nós não aumentamos e não criamos fato para gravar vídeo para ter mídia, não. Aqui o canal Biblifoca aborda o que tem que ser abordado. E o que não é verdade da pessoa, desses líderes da instituição, nunca será falado. Vocês entendem, meus irmãos? Nós falamos o que há necessidade de falar. Nós não estamos buscando mídia. Alguém que está buscando, nunca estive buscando mídia. Se eu estivesse buscando mídia ou likes, ou os likes faz sentido para os vídeos subir, claro, é óbvio. Quem que está aqui que não quer crescimento do canal ou reconhecimento do canal? Agora, não estamos atrás de likes e nem de brilhar em rede. Ao contrário, nós queremos falar a verdade na rede. Então, é claro que se nós tivéssemos a fim de brilhar, nós ia fazer outro tipo de trabalho, investigativo, condenativo, outras coisas que nem alguns youtubers têm feito. Nós não.
O nosso intuito desde o começo foi manter as raízes do Evangelho da Palavra de Deus, daqueles irmãos que amam, que vivenciavam, que seguiam, que tinham lideranças assim no passado. Esse é o intuito do canal Bíblia em Foco, resgatar o que vocês não têm mais. Não sei se vocês entenderam isso ainda. Se alguém entendeu, escreva nos comentários. O objetivo do canal Bíblia em Foco, quando ele condena as práticas das igrejas pentecostais, tais como a IPDA, Assembleia de Deus e alguns outros ministérios novos de formação, tradicionais, neopentecostais, tais como Universal e Plenitude do Trono e tantas outras igrejas, quando condena esses títulos de apóstolos, não está aqui porque quer tretar, está aqui para condenar o que está errado pela Bíblia, vocês entenderam? E quando nós estamos aqui para falar mal daquilo que está errado dentro das igrejas, nós estamos aqui não preocupados em fazer mídia ou nome em cima de Universal, disso aquilo, não. Nós estamos aqui preocupados em levar a verdade até as pessoas. Por isso que nós falamos. Por que eu estou ministrando altos estudos sobre ministeriologia, sobre heresiologia? Porque vocês estão sendo enganados nessas igrejas. E vocês colecionaram esses líderes corruptos, esses pastores de estimação, esses corruptos, e vocês não conseguem entender o sentido da fé. Por exemplo, você não tem fé. Você não recebe o dom da fé para você alcançar milagre ou fazer milagre. Ao contrário, falei no vídeo anterior, você recebe o dom da fé e você tem fé para você conseguir, pela sua fé, vencer as provações. E pela tua fé, entender a palavra de Deus e vencer as provas. E ser um crente autêntico de caráter, que anda no centro da palavra. Você não tem fé para fazer campanha, corrente, para ficar aí passando toalha nas portas de banco. E não é para isso, você entende? Então, quando a gente fala mal dessas instituições, não é falar mal delas, é falar mal do que está errado e do que está mal dentro delas. Então, o canal Bíblia em Foco não é canal treteiro, como alguém entendeu, não. O canal Bíblia em Foco é resgatar o que vocês tinham. E muitos nem sabem que tinham, porque se converteram agora nos últimos 10, 20 anos e nem conhecem o verdadeiro evangelho. Porque eu sempre digo, meus irmãos, que o verdadeiro evangelho não tem sido pregado uns 20 anos para cá. Ficou para trás. O verdadeiro evangelho, o autêntico da cruz, não é esse evangelho da autoestima, não é esse evangelho da confissão positiva, não é esse evangelho dos coaches, que as pessoas se contratam ou trazem para si os coaches, não é esse evangelho aí da prosperidade, que teologia da prosperidade, tais como nós vemos alguns obreiros que defendiam o evangelho da cruz, falavam contra a teologia da prosperidade. Hoje eles dão alto discurso em rede televisiva defendendo a teologia da prosperidade, dizendo que Deus é rico, como aquilo que nós sabíamos lá no tempo passado. Pessoas que eram contra ministérios neopentecostais, tais como Universal, que trabalhavam só em cima dessas aberrações, hoje se uniram a esses ministérios neopentecostais e ficam aí denegrindo a imagem do verdadeiro evangelho. Então, o que nós fizemos aqui? Nós sabíamos que nós teríamos algumas dificuldades, que nós conquistaríamos inscritos pouco a pouco e que não ia ser assim um mar de rosa, porque nós sabíamos que nós íamos lidar com essa gente. Outra coisa, meus amados, muitos que dizem que estão com a palavra, que estão com a verdade, que vão apoiar você, não apoiam, eu já sei disso. Então, por isso que eu não me decepciono se alguém sair do canal, se alguém não comentar mais, porque eu já vivi isso dentro de igrejas. Eu quero ver a pessoa suportar e conviver com o verdadeiro evangelho. Eu quero ver você suportar o peso da palavra de Deus e viver que nem estou vivendo há 30 anos debaixo da mesma palavra. Isso que eu quero ver, meus irmãos. É essa atitude de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro pastor, de um obreiro coerente, aquele que suporta o ardor da palavra de Deus. Meus amados, eu coloquei a câmera um pouco aqui, me encostei numa árvorezinha aqui, porque está muito reflexo sol, e eu achei que ia me livrar, mas infelizmente eu não fiz uma coisa certa, e agora eu não vou mexer mais. Então vocês me perdoam nesse vídeo o reflexo do sol. Eu não vou mexer na câmera, senão vai gerar edições, e aí complica mais para fazer a edição do vídeo, tá certo? Vamos falar hoje, dando sequência, sobre... E tudo isso que eu vou falando para vocês em meio ao que eu ensino, é tudo riqueza para vocês, tá? Porque como Deus vai me iluminando, eu não sou aquele pregador bitolado que tem que ficar ali preso ao texto, vernaculando dentro de um português 100% correto, nos vernáculos, vocês estão entendendo? Porque Sócrates, porque Aristóteles, porque Platão, porque isso, porque não é meu papel, irmão. Eu fiz teologia, eu conheço Bíblia demais, eu fiz tudo que você possa imaginar de experiência e bagagem, eu tenho na minha vida, de altas, inumeráveis e cansativas escolas de obreiro, curso de faculdade de teologia, fiz curso depois de faculdade de teologia, tenho conhecimento, sou um profissional na área de vendas, gestor de vendas, sou um profissional, né, no setor químico, sou laboratorista, minha profissão de menino.
eu sou laboratorista químico, que atuei anos em controle de qualidade antes de ser assalariado pela igreja. E desde os 15 anos eu trabalhei dentro de laboratórios. Então eu sou uma pessoa que eu tenho uma bagagem, mas eu não venho aqui vernacular, não. Eu não venho aqui, irmãos, dobrar minha voz e ficar com um vozeirão grosso para impressionar alguém. Não, não. Eu não boto uma prateleira de livros atrás, apesar de eu ter inúmeras Bíblias e vários livros. Eu não estudos e mais estudos, livros e mais livros que eu escrevi, que eu ganhei, que colegas meus, pastores, escreveram. Eu tenho materiais intermináveis materiais. Então, vocês têm que entender uma coisa. E outra coisa, não tem materiais de homens que não tinham noção da palavra. Eu sempre reciclei e joguei fora. Se os estudos que eram de terceiros não fossem de acordo com a Bíblia, eu reciclava e jogava fora. Então, eu tenho a maioria do que eu tenho é meu. 90%, mas eu tenho 10% de materiais do pastor Lorival de Almeida, eu tenho materiais do finado pastor Luiz Antônio, eu tenho materiais do missionário, alguma coisa da Davi Miranda, eu tenho várias coisas, vocês estão entendendo? Eu tenho muita coisa, mas seja deles, de quem que for, eu reciclo tudo que eu vejo que não tem base bíblica, vocês estão entendendo? E desses homens que não têm vida com Deus, eu não tenho nada, não guardo nada, porque daí eu não ministro. Porque eu não preciso ministrar nada deles. Eu guardei alguma coisa por lembrança e por serem estudos maravilhosos que uma vez eles ministraram, mas a grande maioria do que tem é meu. Porque eu busquei, eu sempre pedi para Deus que eu não queria ser um plágio, que eu não queria ministrar nada dos outros, e Deus foi me dando. Então, se eu for ministrar o que eu tenho meu aqui, de coração, eu não ministro em 10 anos. Não ministro, estou falando sério. Se eu começar amanhã a ministrar em cadeias aqui de vídeos, no canal Bíblia em Foco, o que Deus me deu, eu não sei quando que eu vou terminar de ministrar, porque eu tenho coisas e mensagens que eu recebi há 25 anos atrás. Perdão, a garganta está um pouco complicada. Coisas que eu escrevi, meus irmãos. Mensagens que Deus me doou, que Deus me deu, porque tudo é dele. E para ele, e por ele. E todas as coisas foram feitas por ele, para ele e por ele. Então eu escrevi, então eu tenho. Isso é só para os irmãos entenderem. Então não é que eu não queira vernacular, não é que eu não queira ter um português 100% correto, ou que não. É que eu não prezo essas coisas. Se eu deslizar aqui, eu vou falar normalmente como se estivesse conversando com os meus filhos, entendeu? Eu não estou preocupado com nada, eu não quero aparecer, eu não quero me mostrar, eu não quero ganhar fama, eu não quero brilhar em canal de televisão, eu não quero nada. Nada, por isso que eu venho para aqui com a camisa polo, é por isso que eu venho para aqui às vezes com a camisa de manga longa, eu não ponho terno, não ponho nada, apesar de eu não ter terno mesmo para vestir, né? Mas eu já tive muitos e não ponho, eu não estou preocupado com estética. Claro que é muito bom cuidar do cabelo, dos dentes e tudo, se você tem condições de dinheiro, a gente não tem para fazer um tratamento, mas é muito bom cuidar. Mas eu não estou preocupado com isso aqui na rede. Eu só quero deixar claro que quando eu gravei um vídeo há 5 anos atrás, que foi o vídeo que estrelou o canal A Bíblia em Foco, eu disse que o objetivo do canal era se manter primitivo até o fim. Que ele iria melhorar em edições, em equipamentos, mas que a objetividade do canal seria ser primitivo até o fim. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente nova que chegou e não sabe dos projetos do canal. Então o canal ele tem um compromisso de manter a primitividade da palavra. Vocês estão entendendo? Vocês podem até ver ele mudar, vai mudar um cenário, vai mudar... Os irmãos são apaixonados pelo cenário. Meu irmão Carlos lá de Belo Horizonte ele falou que o cenário está bom demais, que muda de cenário. Claro, nós temos aqui vários lugares aqui. O meu sogro tem uma chácara, então a gente troca de vários lugares e o cenário é bonito. Mas eu digo cenário fechado, para gravar com mais calma, poder ler mais uma Bíblia aberta em cima de um recipiente. Enfim, gravar uns vídeos mais longos de estudo, 1h30, 1h10, 1h20. Faz falta um cenário. Então eu estou conversando com vocês aqui, não é que eu não estou gravando aqui porque eu não tenho conteúdo, eu estou explicando para os meus inscritos o que eu penso e o que eu acho que eu devo fazer. No sentido, vocês viram que o cenário, agora o sol fechou, ficou perfeito. Então é interessante o cenário, e a gente não entende às vezes 100% disso, vocês entendem? E quem faz edições, quem vem ombreando os vídeos do canal Bíblia em Foco é minha menina e meu menino, e do Passando a Limpo, que está um pouco mais esquecido porque não está assim parado, mas está esquecido porque é muito compromisso, muito. E outra coisa que vocês precisam saber, eu abri aquele canal lá, o Passando a Limpo, por 2 motivos, porque eu conversei com algumas pessoas que gravam para o YouTube, e o YouTube andou derrubando muitos youtubers e muitos canais por falarem a verdade, e eu fiquei preocupado com o seguinte, por que eu pedi para todo mundo migrar para o Passando a Limpo?
Porque se por causa das veracidades, por causa de strike e por causa do que eu prego, que eu não faço rodeio para falar de aborto, de homossexualidade, nada, pode derrubar o meu canal com 2, 3 strikes. Então os membros do canal A Bíblia em Foco, os inscritos, não iam ficar sem conexão com a gente, já ia estar lá, porque dificilmente o YouTube vai derrubar 2 canais, vocês entendem? Então essa foi a intenção de abrir o canal. Então é muito importante que os irmãos se sentir, mesmo que não vão dar atenção àquele canal, mas estar inscrito, é importante estar inscrito nos 2 canais, porque nós podemos perder o contato devido a qualquer coisa que possa acontecer com o canal Bíblia em Foco. Mas o canal Bíblia em Foco está debaixo das mãos de Deus. A gente cuida muito no que ministra, cuida muito no que fala, para não ferir as regras e os ditames da plataforma. Mas, infelizmente, às vezes a gente toma um ar, se indigna com algumas irregularidades do evangelho, e pode que isso faça mal para eles no sentido do robô mecânico analisar o conteúdo do vídeo e meter strike. E aí, se meter strike, você sabe o que é, né? 2, primeiro uma advertência, 2 advertências, segundo, e terceiro, o canal é extinguido do ar na hora 100%. Não fica nada. Você perde todo esse trabalho de 5 anos, por exemplo. Eu tenho no YouTube, eu estou vendo com o meu menino para ver se ele consegue restaurar e recuperar todos os vídeos do canal. É muito difícil, muito trabalhoso, mas a gente está tentando, porque os vídeos do canal Bíblia em Foco é o conjunto doutrinário do ministério, se um dia for formado, que está no coração de Deus. Nós estamos orando para Italiano para formar um ministério. Então, os vídeos está ali o controle doutrinário desse ministério. Então, a gente não quer de forma alguma perder estes vídeos, meus irmãos. Vocês estão entendendo? É o esqueleto doutrinário, porque eu ministrei tudo no canal Bíblia em Foco que eu penso, que eu acho que uma igreja deve servir a Deus. Vocês estão entendendo? Nós falamos no último vídeo, Ministeriologia, e acabamos no Ministério Pastor e Mestre, que era o Efésios, quando Paulo escreve que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Hoje nós vamos entrar, encerramos aquele assunto, e hoje nós vamos entrar no Ministério Geral. Bom, nós vamos falar, dando introdução no Ministério Geral, não introdução no vídeo. Introdução no vídeo nós estamos falando de algumas coisas que é necessidade para os irmãos. Então, introdução no assunto que nós vamos dar sequência. Ministério Geral. Um dos aspectos do Ministério Geral dado a todos os crentes é identificado como serviços. Então, um dos aspectos do Ministério Geral dado a todos os crentes é identificado como serviços. E compreende atividades específicas realizadas de forma contínua na igreja, tais como ensino, administração, isso é Ministério Geral, ensino, administração, socorro, aconselhamento e mais alguns itens que fazem parte desse conjunto. Isso nós podemos ler em Romanos 12, 3. Romanos 12 e 3, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um saiba com temperança, segundo a medida da fé que Deus repartiu. Deus repartiu um conjunto de fé e de sabedoria para cada um. E cada um fique dentro daquilo que aprendeu e recebeu de Deus de sabedoria, para que ele não venha querer saber mais do que convém ele saber dentro daquilo que Deus estabeleceu para ele. Você entendeu? Então tem homens e mulheres que estão dotados de um QI elevado dentro da palavra, e aquele que Deus repartiu com um conjunto menor quer discutir com aquele que tem um conjunto maior. Então não cabe, meus irmãos. Cada um dentro da porção e da medida e da fé que Deus repartiu com ele. Vamos ainda além. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, uns têm uma operação maior, por exemplo, o coração opera mais que um outro órgão interno. E nem por isso eles deixam de trabalhar em conjunto. Vocês estão entendendo? Então lá o coração não vai dizer lá para o pâncreas, eu estou melhor, que eu sei muito mais que tu aqui, mas eu sei mais que tu, eu vou dominar esse corpo. E o pâncreasinho lá, ele vai dizer, não, eu sou bem pequenininho. Eu recebi uma porção de sabedoria e de trabalho que é bem pequeno, mas sem essa minha porção e sem esse... Eu estou me contendo dentro do meu trabalho, da minha sabedoria, da minha porção, mas sem essa porção, também o corpo não vai funcionar. Então entenda uma coisa, que ele trabalha dentro da porção dele com respeito, sem dizer para o coração, ou querer dar as coordenadas para o coração tem uma função maior.
Então, cada um dentro da sua, segundo a medida que Deus repartiu. Usei esse exemplo rápido aqui, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, apesar de nós sermos um corpo em Cristo, individualmente nós dependemos uns dos outros. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, vamos ler até o 8. Vamos ler até o 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ele segundo a medida da fé, naquilo que Deus restabeleceu. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Vocês entenderam como quando fala em ensino, muda o contexto e a fala? Você percebeu que essa força de expressão em cima do contexto da fala, se é ensinar, aí já muda. Então, que haja dedicação. Aí que eu digo para vocês que esse é o ministério supremo de Cristo, ensinar. Vocês estão entendendo? Então, ensinar, meu irmão, não é para qualquer um. Mais uma vez eu vou dizer. Não estou dizendo que é para mim específico, que eu sei alguma coisa. Estou dizendo que ensinar não é para qualquer um. Ele tem que saber o que fala. Não pode se estribar nos conselhos nem nas palavras, porque senão ele vai lançar muita gente no caminho errado e aí vai dar uma confusão terrível. Então, ensinar, haja dedicação. E para ter, o que é dedicação? Alguém que estudou, alguém que buscou, alguém que passou prova, alguém que esteve com Deus, alguém que tem intimidade com Deus, alguém que se dedica para poder passar aquilo que ele está passando. Então, cuidado, não é assim não. E no 8 concluímos dizendo o seguinte, Romanos 12, 8 diz assim, ou o que exorta, use esse dom em exortar. Então, o que eu faço aqui, porque a gente diz, exortar não é xingar, exortar é com amor. Não, exortar não é ver as pessoas tudo errado, tudo desnudo, tudo em pecado, tudo em divórcio, você vai falar com amor. Não, senhor, isso é conversa fiada de pastor corrupto, sem vergonha, ladrão, cretino, que já perdeu o caráter e o cajado, que está quebrado seu cajado. Exortar é sim, exortar, claro que com amor e com respeito, mas exortar é vaticinar as doutrinas e pregar a verdade, sim, com toda certeza. Exortar não é só falar com voz mansa ou passar a mão por cima, não. Exortar, você exorta numa mensagem calma, pregada com unção e com doutrina, e você exorta pregando itens doutrinários, sim, senhor. Isso é exortar. Vocês estão entendendo? O que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado. O que os presidentes aí, eles não presidem com cuidado. Os que presidem, tenham muito cuidado que vai fazer. O que exercita misericórdia com alegria. Então, na ministeriologia, é um compromisso muito grande para os pastores presidentes. Os que presidem a igreja, ou presidem um trabalho dentro da igreja, ou algo que lhe alcançaram para desenvolver uma tarefa, cuidado. Cuidado, que é algo muito sério, meus irmãos. Não é brincadeira, não. Então, não é que nem eu vejo muito blá 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 dentro da internet, nas igrejas. Aquele lá não é apacentador, é apaucentador, dar pau na igreja. Qual é que é a sua concepção para dar pau em igreja? O que é dar pau em igreja? Por exemplo, pregar contra divórcio é dar pau em igreja. Pregar contra mulheres e homens andar desnudo é dar pau em igreja. Não é dar pau em igreja, não. A igreja não está preparada para ouvir a palavra de Deus. E os irmãos só estão pregando mais em cima dessa tecla porque verdadeiramente ela está uma igreja pelada. Pelada da graça e pelada fisicamente. Vocês estão entendendo? E aí caráter não tem mais, então os irmãos pregam. E aí quem é os malandros que querem achar que a gente não pode pregar, ou que alguém não pode pregar? É aqueles que estão vivendo uma vida corrupta, uma vida sem caráter na presença de Deus. Claro que esses não querem que toque nos seus erros, nos seus pecados, nas suas mazelas. Meu irmão, faça meu favor, vai ver se eu estou na esquina. Quem é homem de Deus prega e acabou. Por isso e por essas e outras que nós presenciamos esse quadro aí dentro da Igreja Evangélica no Brasil, que está nos envergonhando, e que eu não vou ficar citando, que eu já peguei nojo dessas coisas, que eu já gravei vídeo sobre isso, mas essas coisas aí de prisões, de ministros eclesiásticos, essas coisas completamente, esses supostos pastores, supostas pastoras, supostas apóstolas, bispas, esses reverendos, meu Deus do céu, mano. Por isso que está acontecendo. Por quê? Porque é cheio de mimimi, nó nas costas, que nem diz aqui no Rio Grande do Sul. Não se pode pregar, que eles trincam, são porcelana, dá um tequezinho, já quebrou, trincou. Eu tenho pavor de lidar com essa gente, porque eu lidei demais com essa gente da igreja. São os primeiros a ouvir um sermão na terça-feira ou na segunda, e na quarta já está arpoado. São os primeiros, eu lidei muito, eu sei muito bem como é que é. Ouvir uma palavra forte, uma mensagem sadia, sólida, um alimento sólido, e aí no outro dia já olha para o pastor com a cara diferenciada, não gostou e não consegue esconder.
Que bom que não consegue esconder, pelo menos tem a hombridade de não conseguir esconder, não é hipócrita nem falso nesse aspecto, é nos outros, mas nesse não, de mostrar que não gostou. Eu cansei de passar por isso. Pregar uma mensagem linda, Deus batizar com o Espírito Santo, manifestar no culto da doutrina e no outro dia crentes com a cara virada, porque eu já sabia, Deus me deu um talento tão grande dentro de igreja, de pastorear e um dom de discernimento, que eu já sabia por que era. Então, irmãos, obreiro, pastor que tem conhecimento, ministro que tem conhecimento da palavra, ninguém engana, ele conhece suas ovelhas. Então tá cheio dessa gente, crente porcelana, esses crentes que trincam, esses crentes que quebram. Vocês estão entendendo? Não pode falar nada. Me ofendi com isso, me ofendi com aquilo. Por que não se ofende com os seus pecados, com as suas mazelas? Porque todos nós somos pecadores e todos nós temos mazelas que tem que ser corrigida, que tem que ser tirada. Vocês estão entendendo? Porque na igreja tem algumas coisas que os pregadores antigos falavam que eu sempre que eu gravei no meu pensamento. Tem que passar o prumo, tem que passar na plaina, tem que passar na prensa, cada um tinha um ditado. Tudo isso você precisa, tem que passar aquela máquina da carpintaria lá, sabe? A plana. Entendeu? Tem que tirar as escórias. E tem gente que não quer tirar as escórias, ele quer ficar lá dentro ditando regras. Vai, isso é no mundo. Vá ditar as regras lá na casa da mãe Joana. Dentro da igreja, se a igreja tivesse ainda pastores, ministros, líderes espirituais fortes, de temperamento, personalidade forte e caráter ilibado, essa gente não reinava um dia. Eles estão reinando porque fizeram da igreja um lugar onde qualquer um pinta e borda, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Não, senhoras e senhores, a casa de Deus não é a casa da mãe Joana. Não é a casa da mãe Joana. Vocês têm que entender isso. Igreja não é para alguém vir. Não é que alguém vai ser maltratado, mas não é lugar para alguém vir e ficar cheio de tequezinho, de trincadinho, se trincando toda hora. Não gostei disso, vou mais cedo porque não gostei daquilo, que o pastor falou me ofendeu. Isso é crente que nunca foram libertos, porque o verdadeiro crente espiritual não se ofende por palavra. Não se ofende. E se o pastor errar um dia e dizer uma palavra pesada, ele ainda é tão espiritual que ele vai dizer o seguinte: meu pastor hoje está meio indignado com o diabo, com o pecado, e acabou deixando vazar alguma coisa. Mas eu conheço o caráter do meu pastor, porque o verdadeiro pastor tem que ser conhecido, meus irmãos. O que Jesus disse? Eu conheço as minhas ovelhas em João, e delas sou conhecido. O verdadeiro pastor tem que conhecer suas ovelhas e tem que ser conhecido delas. Há uma reciprocidade aí, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então presta atenção nisso. Qual é a diferença entre conhecer e ser conhecido? Por exemplo, você pode olhar uma pessoa, uma apresentadora famosa como a Xuxa, você pode dizer assim, um menininho, uma criança, eu conheço a Xuxa. Você entendeu? Um camarada como o Pelé, que é o rei da bola, alguém pode dizer assim, porque é conhecido mundialmente, alguém diz assim, eu conheço o Pelé. Vocês estão entendendo? Alguém pode dizer, eu conheço a rainha da Inglaterra. Mas aí é o seguinte, ela vai dizer o seguinte, eu não te conheço. Não há reciprocidade. Então, João engloba muito bem o papel do seguinte, quando Jesus disse, eu sou mais famoso que a rainha da Inglaterra, eu sou mais conhecido, não seria a palavra famous no inglês, que significa famoso, seria porque Jesus, ele não era famoso, além da Bíblia dizer que a fama dele se espalhou pelas adjacências circunvizinhas, ele não era famoso, ele era conhecido do mundo inteiro. Então, ainda que Jesus seja mais conhecido que a rainha da Inglaterra, ainda que ele seja mais conhecido que o Pelé, que a Xuxa, que qualquer nome de celebridade que você possa imaginar na sua cabeça, daqueles que brilharam e já morreram, tais como Elvis e os que estão brilhando e estrelando, Jesus, ele vai dizer o seguinte, eu conheço as minhas ovelhas. Olha a diferença, Cristo está acima de todos, eu conheço e delas sou conhecido. Então não adianta, você tem que conhecer, você está entendendo, meus irmãos? Então, meus queridos e amados irmãos, entendam uma coisa, ministério, está faltando ministério na vida desses obreiros, está faltando ministério e caráter forte na vida desses ministros. Vocês estão entendendo? Porque temos ministros hoje que não conhecem as suas ovelhas. Ele está tão no altar da fama, ele está tão no estrelato tão grande, que ele não aperta a mão de ninguém, que ele não conhece ninguém, que ele é do altar para o carro blindado, do carro blindado para o avião, jato particular de 2, 3, 7, 8, 10, 20, 30 milhões de reais, entendeu? Então é um tipo de coisa, aí ele dá entrevista lá na Globo, ele dá entrevista no Super Pop, ele dá entrevista no Danilo Gentili, ele dá entrevista em tudo que é lugar, e ele se torna uma figura altamente celebratória, se é que existe essa palavra, altamente no estrelato da fama.
de tal forma que as pessoas desmaiam quando vê ele. Por quê? Porque ele fez um paredão de divisão entre ele e as suas ovelhas. Então ele não pode dizer, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido, de forma alguma. Ele não pode seguir o exemplo de Jesus e dizer, eu conheço elas e delas sou conhecido. E quando eu dou uma voz de comando, elas vão atrás de mim, porque elas me conhecem. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, está faltando ministro com personalidade forte e com caráter ilibado na nossa nação. E isso é o porquê de que muita gente está pisando em cima do evangelho, humilhando, sapateando em cima do nome de Cristo, porque se sente no direito de dizer e achar que essa gente era o ministro, que essas mulheres eram pastoras. Isso nunca foram ministros, não existe pastora biblicamente falando, e por causa dessa eleição da Globo e deles elegendo a própria Flor de Lis e tantos outros ali, como eles primeiro elegeram, colocaram 20 e poucos atores e estrelar com ela no filme dela, levantaram lá em cima, depois eles abateram ela e agora falam mal dela e usam esse exemplo como que se o evangelho todo fosse esse exemplo desta pobre coitada que se dizia pastora e crente. Vocês estão entendendo? Então eu quero dizer mais uma vez, ministro não é para qualquer um. Por que está acontecendo escândalo em massa no Brasil? Porque tem gente se auto-intitulando ministro. Nunca passaram por uma consagração, nunca passaram por pagar o preço. Eu passei por crivo para ser consagrado ao ministério. Eu passei desde auxiliar por um crivo de mais de 20 homens dentro da Assembleia de Deus para ser consagrado a auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Vocês estão entendendo, irmãos? Escuta o que eu vou dizer para vocês. Eu fui crivado, vocês estão entendendo? Para poder passar. Esses ministros, que nem tinha na época na Deus e Amor, que eles ficaram enlouquecidos comigo, que eu fui da Assembleia com ministério maior do que o presbitério. Quando cheguei na Deus e Amor, o missionário Davi Miranda, que Deus o tem em memória, ele reconheceu meu presbitério de outro ministério por carta, por escrito, e deixou uma carta ainda quando nós estávamos lá na Suíça, no país da Suíça, e reconheceu nosso ministério. E pela diretoria da época, eu me lembro de mais de 7 membros daquela diretoria, que compunha aquela mesa daquela época, Alexandre Maciel e tantos outros, e eles ficaram enlouquecidos, porque o missionário tinha feito. Meus irmãos, Deus sabe o que ele pode fazer, o que ele quer fazer. Então a gente era passar por um crivo. Esses ministros de hoje em dia não passaram por crivo nenhum. Eles não passaram pelo crivo da família, que tá aqui, vai vir muita coisa aqui para você entender o que é um ministro. Aí você vai dizer, verdadeiramente eu não sabia, por isso que está tudo errado. Vem muita coisa. Não é jogar, porque eu pregava lá, eles ficavam bravos comigo na IPDL. Eu dizia, esses homens aí que nunca foram nem diácono de uma igreja, nada. Nem cooperadores da Deus e Amor, porque a Deus e Amor tinha 2 tipos de cooperador. Tinha os cooperadores que eram monstros gigantes na fé, que eram cooperador há 20, 30 anos, que poderiam ser um presbítero pelo conhecimento, a sabedoria e o suporte que tinham, que era o cooperador e não dava escândalo. Mas tinha aquele número, aquela nata grandíssima, acho que 70% a mais do que aquele número de cooperadores maduros, que saiu por ali, aquela gurizada, aquelas irmãs, aquele pessoal, jogavam um jaleco nas costas e se autoconsagravam e saíam por lá. E eu batia contra aquilo, porque para mim tem que ter ministério. Não é qualquer um se auto-intitular. E aí a igreja virou essa bagunça. Muitos deles saíram de lá, rebeldes, nunca foram presbítero lá, nem diácono, eram cooperadores que eles mesmos se autoconsagravam, pegavam uma ordezinha com um presbítero que amava eles, largava eles, saía de jaleco nas costas, Brasil afora, e aí eles ganharam experiência pregando pelo mundo afora. E aí eles saíram de lá e hoje eles têm seus ministérios aí no YouTube. E enrola vocês tudo. Por isso que eles não têm temor, eles fazem o que tiver que fazer, eles vendem o que tiver que vender para terem ministério. Vocês estão entendendo? Para terem dinheiro, aliás. Vocês estão entendendo? Então não tem ministério. E se não tem ministério, não vai suportar a luta e o ardor da prova, porque ministério é para quem tem estrutura, eu já falei antes. Se você não tem estrutura, meu irmão, você vai cair. Ministério é estrutura, é que nem um esqueleto que segura um corpo. Se um corpo não tem esqueleto forte, ele vai cair. Se você não tem um esqueleto forte ministerialmente falando, você vai cair, esse ministério não vai suportar, vai sucumbir às lutas da vida, os escândalos, as perseguições, as afrontas, as oferendas, as ofertas vêm em mulheres, vêm em homens, vêm em dinheiro, você entendeu? Vem em posição, em cargo, em cadeira para você trocar e mudar de rota. É muito fácil você se perder na rota que te leva ao céu e à dignidade de um cristianismo verdadeiro dentro dessas instituições se você não tiver estrutura. Ministério. Quando você brilha, quando você começa a pregar, Deus começa a te usar, muitas igrejas, muitos lugares te fazem propósito para te desviar do caminho.
Muitos líderes entram sorrateiramente te trazendo para o lado dele, para crescer o lugar dele e te tirar da rota, te comprando com dinheiro, com coisas, com bens materiais. Vocês entenderam por que eu disse aqui no canal? Agora eu vou abrir o leque para você entender. Quem não entendeu por que eu me sinto feliz com um chalé de tábua de 5 peças, 4 peças e um banheiro depois de 30 anos de ministério. Vocês entenderam por que eu me sinto ainda feliz de andar ainda hoje com um carrinho 1.0, ou se tiver um carro melhor, não interessa, um 6 cilindros, esse dia tinha um 6 cilindros, vendi, dei um carrinho 1.0, porque eu me sinto bem, porque o que eu tenho hoje, eu não tenho nada que possa me dizer, cala a tua boca, não fala mais nada. Você foi isso, você foi aquilo, você se vendeu lá naquela, lá na IPJC, você se vendeu lá na Assembleia, você se vendeu lá na Deus Amor. Não. Ninguém pode jogar aqui e dizer você é um vendido, você enriqueceu, você tem uma chácara nas costas da igreja, você tem uma casa que foi dinheiro da igreja. Não, ninguém pode dizer nada. Nada. Porque o meu perfil sempre foi agradar a Deus. Então eu não tenho, quando eu digo aqui que eu não tenho conluio com ninguém, e que eu não tenho medo e nem rabo preso, que nem dizia o pastor Nilson, meu grande amigo lá da IPJC, se ele ouvir meu vídeo, como eu gostei e amo a pessoa do pastor Nilson, o pastor Nilson, que nós fizemos o rádio muito tempo junto, eu e ele, Marumbi, e ali os programas da tarde, como ele chamava de Pitoco. E eu gravei essa citação dele porque eu já sabia dessa citação. O verdadeiro ministro, ele é pitoco, ele não tem rabo preso, ninguém pode pegar ele, vocês estão entendendo? É como o Rottweiler desse cortado o rabo atrás, entendeu? Não tem rabo preso com nada, nada. Ragacharamandarai, nada. Eu não sou homem de segunda mulher e não estou criticando quem foi ou quem foi infeliz na vida, mas eu estou dizendo que eu não sou um ministro de segunda mulher. Eu não sou um ministro de segunda família. Eu não tenho filhos para trás. E se você tem, não se ofenda comigo. Eu estou falando do meu caráter. Você está entendendo? E sei que tem alguns que têm um filho para trás, mas tem caráter, vai lá, paga a pensão, ajuda e cumpre com seus deveres de homem. E pelo menos isso faz. Mas não é isso que eu estou dizendo. Ou de mulher, cumpre com seus deveres. Eu sei de muita mulher que é muito mais autêntica que muitos homens, que está cuidando da família e de filhos sozinho, porque o marido foi um crápula e lhes abandonou, se auto-intitulando ministro. Vocês estão entendendo? Então, quando eu falo aqui, eu não tenho rabo para trás. Eu não tenho nada que me prenda. Eu não tenho conluio com os senhores do mundo. Eu não tenho conluio com político. Eu não tenho conluio com igreja, nem com emissora de TV, com nada. Eu estou livre. Se esse canal explodir em 500 mil inscritos, eu vou continuar livre para falar o que eu tenho que falar. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Vocês estão entendendo? Ora, esses líderes corruptos aí que vendem Cristo por qualquer trocado, vai ver se eu estou na esquina. Vende Cristo porque não aguenta com uns dolarzinhos para comprar um carrinho melhor de 100, 150 mil, fica tranquilo, rapaz, anda no carro 1.6 e rechaça o carro. Agora, se o carro vir por meio de canais bíblicos, amém. Agora, se tem que vender a mãe, a fé, a esposa, o cristianismo e vender o Cristo revelado para ter um carro bom, uma casa melhor, ou para fazer com loi, estar nos meios dos grandões para dizer que é bonito, que brilha, ou para ter uma cadeira no plenário em Brasília, ou seja lá o que você imaginar, eu tô fora, porque eu não sou um Balaão. Você entendeu? Eu não sou um Acabe que tem o espírito de demônio de querer roubar e comprar vinho de Nabote. Vocês estão entendendo? Eu não vendo, eu não negocio o que Deus me deu. E eu disse há 30 anos atrás, se é para mim crescer, eu tenho que crescer dentro do que Deus me deu. E se não conseguir crescer dentro desse evangelho verdadeiro, não quero crescer em nada. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, eu peguei um mar aqui, meus irmãos, porque é o seguinte, tem coisas que a gente não pode deixar de passar de falar para vocês. O fulano está bem, o pastor é um homem de Deus. Se está no meio da cúpula, se está vendido, se faz parte dos conluios políticos, se faz parte dos conluios de pastores que aderiram ao divórcio e a tantas outras coisas dentro de um ministério, se está vivendo de mãos dadas com o sistema comum, não é homem de Deus. Eu sinto muito, o homem de Deus é Elias, Daniel, José, que sempre lutaram contra o sistema, que viveram no meio do mundo, mas não se contaminaram com o mundo. Eram ministros autênticos, como Moisés, que se indignou no retornar do monte, vendo aquele culto ao bezerro. Tem pastor que não se indigna com o culto ao bezerro. Tem pastor, porque essa igreja da atualidade, ela cultua o bezerro de ouro. E tem gente que não se indigna, não mostra indignação, não demonstra. Ele está de acordo com tudo que acontece. Abagachar, está de acordo com o mundo, está de acordo com o pecado. Está de acordo com as diretrizes que este mundo e que essas instituições mundanas e pagãs, em nome da fé, está regendo. Ora, meus irmãos, acorda para a vida. Assembleia de Deus, IPDA, nunca concordou com evangelista, com missionária, com fulana. Na verdade, eu vou citar para vocês, para refrescar a cabeça de vocês aqui, debaixo dessa unção que está vindo de cima, eu vou refrescar a memória dos inscritos. Na verdade, a Assembleia de Deus
sempre teve um grupo de homens usado pelo diabo, que sempre tentou derrubar o que Gunnar Wing e Daniel Berg fizeram. Sempre, desde a própria esposa, Frida Winger, dentro da Igreja de Deus é Amor, para vocês que não conhecem nada de Deus é Amor, estão aí dentro, mas não sabem nada. Vocês sabem que o missionário era um pouco radical, é óbvio, é claro que muitas coisas eu não concordo e tinha que mudar, mas vocês não sabem que as filhas e a esposa sempre lutaram, e agora vem com live de Sofia Cardoso, live de LED, qualquer uma que quiser falar, eu respondo para vocês na cara, em live ou em qualquer lugar. E se quiser me processar, não faz diferença nenhuma. Eu vou dizer para vocês o que eu sei. Se vocês disser que não, vocês vão prestar conta diante de Deus. A própria família Miranda, se quiser encarar, vai prestar conta diante de Deus. Na verdade, o que derrubou a Igreja de Deus e Amor no final foi as pessoas que trouxeram o culto do bezerro para dentro da igreja, copiado da Universal. Você entendeu? Porque no início da fundação não era assim. E sempre houve aquela intuição e aquele desejo da irmã Ireni e das filhas subir ao altar e desfazer com as doutrinas que o missionário tinha criado no começo. Vocês estão entendendo? Não é que eu estou isentando ele. A culpabilidade dele veio em ceder para a família fazer. Muitos presbíteros entregaram suas credenciais quando as mulheres subiram no altar. Vocês estão entendendo? Então para com essa conversa. Sempre tentaram derrubar o que essas lideranças fizeram. Então, meus irmãos, essas igrejas hoje estão cultuando ao bezerro de ouro, com ordenações femininas, com mulheres, porque a igreja hoje é Deus é Amor, se tornou uma quadrangular. Quem manda é a irmã Ireni e as mulheres. Então é uma cópia da M. Semple McPherson, vocês estão entendendo? Que tinha aquele desejo de mandar e de fazer e de pastorear já naquela época de 1920, 1930. E levantou um grupo. Isso é o espírito do L. White, isso é o espírito do anticristo permeando essas ordenações femininas dentro de igreja. Então, sempre houve uma ação demoníaca dentro desses ministérios para desfazer o que esses grandes líderes fizeram, meus irmãos. Vocês estão entendendo? O que esses grandes líderes construíram. Então o cuidado nosso tem que estar nesse sentido. Nós não podemos permitir que o ministério que se levantou diante de Deus, na presença de Deus, ordenado por Deus, venha sofrer uma falta de liderança no sentido de ministeriologia, de ministro que nós estamos falando, e esses ministros que vêm reger a igreja venham se tornar ministros falsos, ministros que não têm condições, estrutura esquelética, ministerial, de levar esses padrões doutrinários até o fim, quem está entendendo? Porque se nós ceder a essas paixões infames do mundo que entra dentro da igreja, por A ou por B, ou por riqueza, ou por conluio, para fazer nome político e a igreja se tornar uma igreja política, nós vamos perder o verdadeiro sentido de um verdadeiro ministro da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então me perdoe aqui, meus irmãos, que a gente tem um pouquinho, ainda não recuperamos a saúde 100% e às vezes fica lacrimejando aqui o nariz e o olho. Mas é assim, ó. Esses ministros, quando tem estrutura, eles não cedem. Agora, o ministro não pode ser enlouquecido por dinheiro. Porque Paulo fala a Timóteo que o dinheiro, quando mal usado, é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro em si, é a ganância por dinheiro. Dinheiro que lhes faz entrar na plataforma do poder. Porque virou, o que eu digo para vocês que virou poder? Porque quando a Assembleia de Deus queria ter o maior tempo, o missionário queria ter o maior tempo, o Edir Macedo queria ter o maior tempo, o Manuel de Mello queria ter o maior tempo. Quando isso se tornou realidade, a gente percebe poder. Isso é ganância por dinheiro. De fazer um grande templo que seja maior que os demais para levantar eles na plataforma do poder. Então entenda uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui. O amor do dinheiro é a raiz do mal, não o dinheiro bem empregado, administrado, os dízimos da igreja, o crescimento da obra. Isso não é raiz dos mal. A raiz dos males é o amor, quando ele se torna algo que toma conta do ser da pessoa, que a pessoa esquece dos ditames da palavra de Deus e coloca o dinheiro acima de tudo, o poder, a cadeira e a fama. Vocês estão entendendo? Então por que eu disse que ministério não é qualquer coisa, não é para qualquer um? Porque uma pessoa que não tem estrutura ministerial, esqueleto ministerial para suportar a carga que vem sobre um ministro, ele vai se vender por uma mulher bonita, ele vai se vender por uma posição em Brasília, ele vai se vender por uma cadeira na igreja, por uma sede regional maior, ele não vai conquistar o seu espaço biblicamente com ordem e decência, ele vai se vender aquilo que o mundo vai lhes oferecer e lhes ditar, vocês estão entendendo? Mas se ele é um ministro de estrutura, ele não vai se chacoalhar por uma bandeja ou uma mala de dinheiro que tem Balaque na frente de Balaão, pedindo, inverte o quadro ministerial, inverte a tua profecia. Não, ele não vai inverter. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Ele não vai inverter.
Perdão. Então ele não vai inverter porque ele recebeu de Deus, ele tem estrutura. E estrutura eu não sei como é, sinceramente, eu vou dizer de coração, eu não sei como. Me perdoe aqui, meu irmão, mesmo que fique mal na gravação, vou ter que limpar aqui. Vocês, eu não sei como é que tem pessoas que no conforto de um bom carro ele muda, ele enlouquece. Olha, meus irmãos, eu não sei como é que tem pessoas que no conforto de um bom sofá, de uma boa casa, ele vende tudo que Deus deu para ele. Sinceramente, fica aí meu apelo, viu? Fica aí meu apelo. Eu não consigo entender a falta de estrutura, irmão. Ele tem que estar conscientizado que a vida aqui é passageira, que o que tu tem aqui não te salva, que Jesus falou que as maiores mansões, dos maiores magnatas do mundo, elas foram corroídas pela ferrugem, pela destruição. O obreiro verdadeiro tem que ter isso em mente. Ele tem que ter conhecimento bíblico, que foi Jesus que falou da traça e da ferrugem, e que tudo que ele tem aqui é momentâneo para ele usufruir aqui, e que nada disso pode ocupar o espaço daquilo que Deus deu a ele, que é a palavra de Deus, a vida eterna, a recompensa. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, imagina para vocês que eu abri um parênteses para fazer uma explanação e nós temos 50 minutos. E eu praticamente não terminei essa porção aqui que eu quero terminar. Você entendendo? Deixa eu terminar, concluir. Mas ficou muito conteúdo espiritual para nós encher a nossa alma das coisas de Deus. Olha só. Então, também identificados às vezes como talentos ou dons funcionais. Então, o ministério geral, ele um dos aspectos do ministério geral dado a todos os crentes é identificado como serviço e compreende atividades específicas realizadas de forma contínua na igreja, tais como ensino, administração, socorro, aconselhamento e etc. Que nós lemos em Romanos 12, versículo 3 até 8. Também identificados às vezes como talentos ou dons funcionais, porque tem os dons espirituais e os dons funcionais. Qual é que são os dons funcionais que nós acabamos de falar? Esse que atua dentro da área das funções da igreja. Então, função não é a mesma coisa que uma dádiva no campo dos dons espirituais. Os dons espirituais são aqueles 9 únicos que Paulo falou na galeria aos Coríntios. Agora nós temos os dons e os talentos funcionais. Tem pessoas que se sobressaem mais na igreja do que os outros. Por quê? Porque não é só na igreja, também nas empresas, porque ele tem talentos, ele tem talento para aquilo que ele recebe, e ele recebe alguns dons funcionais de Deus. Você pergunta, mas como é que tem ímpios que fazem coisas maravilhosas? Porque são talentos, são um dom de função. Vocês estão entendendo? Que não está preso somente ao ministro. Outro aspecto do ministério geral dado a todos os crentes são os dons espirituais, que são em número de 9. Só os 9 são dons espirituais. São manifestações. Por que são dons espirituais? Dádivas de Deus, presentes dados. O que é uma dádiva? É um dom, é um presente dado aos cristãos, servos de Deus convertidos e conversos. Por quê? Por que são espirituais? Porque são manifestações do Espírito Santo, não são na área da função do talento dessa coisa terrena. Vocês estão entendendo? São manifestações do Espírito Santo concedidos segundo a sua vontade, que visam a identificação e a unidade do corpo, que é a igreja. 1 Coríntios 12. Então é concedido, você pode ler lá em 1 Coríntios 12, que é muito longo, eu não vou ler para não ficar extenso, tá? 1 Coríntios 12. Então o que acontece? É concedido segundo a vontade de Deus para cada um aquilo que ele quer dar. Então não é nem dizer, Senhor, eu não queria esse aqui, eu queria aquele outro. Tem uns que tem diante de Deus, não digo sorte porque o cristão não vive de sorte, mas tem uns que tem a pujança de receber 1, 2 ou 3, ou 4 ou 5. Amém. Porque Deus sabe quanto tem para dar e como pode dar e aquilo que pode dar para cada um, porque Deus não é tolo. Ainda para nós concluirmos essa porção, vamos falar o seguinte. Vamos falar sobre o ministério dos diáconos, para vocês entenderem o que é a diaconia na igreja, o ministério do diaconato. Vocês estão entendendo? Diaconia, diaconato. Vocês estão entendendo? Diáconos. Porque muitos fazem pergunta, por que Deus é amor deixa diácono? Por que isso? Vamos entender o que é um diácono. Diáconos, no panorama da ministeriologia neotestamentária, é impossível não considerar a figura relevante do diácono. Relevante. Não é considerado como um dom ministerial, mas sim um ofício ministerial. Então o diácono, ele oficia, ele vai ter ofícios ministeriais. Vocês estão entendendo? Não é um dom ministerial, é um ofício ministerial. Por que não é um dom?
Porque não engloba a área de talento, ele vai repartir pão, quebrar pão, os presbíteros vão quebrar o pão, ele vai entregar. Então, para entregar a bandeja de suco e pão e para fazer aconselhamento, repartir coisas entre órfãos e viúvas, isso é um ofício. Observar a necessidade das viúvas do órfão, para que os apóstolos pudessem permanecer aonde? No talento, nos dons espirituais da palavra. Então, era um ofício. Mais provado, não adianta discutir, querer. Não, é um ofício. Sua origem está no contexto da controvérsia que surgiu em torno do cuidado pelas viúvas da igreja em Jerusalém, a fim de cuidar da administração material essencial da comunidade cristã que estava passando por algumas carências. Então houve ali um comum acordo entre a igreja primitiva e os apóstolos, e eles levantaram 7 varões cheios do Espírito Santo, diáconos, dos quais fazia parte Estevão e mais alguns ali que faziam parte desse negócio. Vocês estão entendendo? Seus qualificativos, porém, indicam que o trabalho material não era sua única responsabilidade. E uma coisa que eu quero deixar bem dito, já falei em vídeos anteriores, o trabalho do diácono, por ser um ofício ministerial, não limita ele a não pregar e a não exercer a função dentro da igreja no sentido dos dons espirituais também. Vocês estão entendendo? Não limita ele, de forma alguma. Seus qualificativos, porém, indicam que o trabalho material não era sua única responsabilidade e, em consequência, este ofício desenvolveu-se a tal ponto que se tornaram líderes destacados na igreja cristã. Tá? Como eu falei, Filipe, Estevão, vocês estão entendendo? Diáconos cheios do Espírito Santo. Este ofício chegou à igreja cristã através da congregação judaica, onde eram chamados Parnasim, oriundo de Parnes, que significa alimentar, nutrir, sustentar, governar, sendo eles uma espécie de juiz da sinagoga. E de cada um deles se requeria doutrina e sabedoria. Então, olha, irmãos, você está achando que um diácono não deve ter sabedoria? Como é que ele vai fazer o ofício ministerial e ministrar algumas coisas espirituais se ele não tem sabedoria e qualificação para o cargo? Por que a Bíblia diz que, sendo um bom diácono, um diácono de testemunho, alcançará um bom presbitério? E depois eu vou provar para vocês futuramente aqui que as qualificações para o ministério quase que bate algumas coisas que o presbítero tem que ter, o diácono já precisa ter. Então não é qualquer ministério não, vocês estão entendendo? Doutrina, sabedoria para julgarem com retidão. Não pode julgar as coisas sem retidão, principalmente no âmbito de órfãos e viúvas. Eram originalmente escolhidos pela congregação e posteriormente aprovados e consagrados pelos apóstolos. Era um negócio sério. Quanto ao seu número, 7, não há uma explicação convincente. Porém, as seguintes sugestões. Primeiro, por ser o número da plenitude do Espírito Santo e da perfeição de Deus. Está em Isaías 11:1, lê em casa. Lê em casa que você vai ver o número da plenitude de Deus, lá do 7, de Isaías 11:1. Segundo, por que eram 7? Por ser talvez uma representação equitativa dos grupos étnicos que compunham a igreja primitiva. E em terceiro lugar, porque Jerusalém era dividida em 7 distritos e cada um deles iriam atender um dos distritos. E como a igreja primitiva era ordeira, bastante ordeira, a igreja primitiva não queria de forma alguma escolher um leviano e 6 cheio do Espírito Santo, ela queria 7 cheio e apoderado, porque eles iriam cuidar dos negócios de Deus, das viúvas e dos órfãos em cada distrito, conforme manda o figurino, e ninguém ia ficar fora da atenção de Deus. Vocês estão entendendo? Em quarto lugar, por ser uma cópia da corporação distinta ou collegium, ou septer viri epulones, ou 7 despenseiros, cuja função era cuidar dos arranjos dos banquetes efetuados aos deuses da antiguidade. Isso é um dos pontos que pode derivar do 7. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, ficou aqui muito claro para nós essa porção da ministeriologia, dando uma pincelada no ministério geral, dando uma pincelada no ministério do diaconato, vocês estão entendendo? E falando um pouco sobre talentos e dons funcionais e também um pouquinho sobre ofício ministerial, dons ministeriais e também um pouco sobre o que é os diáconos da igreja, que muitos não entendiam ainda da onde que derivava, porque o de 7,
Por que 7 varões? Por que eles tinham que ter sabedoria? Por que eles tinham que ser cheios do Espírito Santo? Por todos esses quesitos. Porque iriam trabalhar e atender regiões, e era um assunto muito sério, dos quais interessava muito aos apóstolos. Os apóstolos precisavam permanecer na ministração da palavra e do ensino, na maestria, e não podiam se envolver com assuntos tais ou coisas tais de ofícios ministeriais que viessem tirar eles do foco daquilo que eles estavam fazendo, tá certo? Então, futuramente, nós vamos falar muito sobre diáconos, presbíteros, e vamos falando sobre ministeriologia, tudo que engloba essa área e esse contexto. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Contribua com o canal financeiramente, espiritualmente, as orações são muito bem-vindas. E que Deus te enriqueça e te abençoe. Um minuto de oração. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, o teu santo, bendito e adorado Filho amado, eu quero pedir as mais ricas e profundas bênçãos dos céus, ministradas através da tua palavra para dentro deste lar, desta casa e desta família. Que em o nome de Jesus todo laço seja cortado e toda seta seja extinguida, meu Pai. E todo dardo inflamado do diabo apagado. E que todo arco entesado seja entortado e toda lança não tenha efeito sobre os teus filhos. Pai, que toda praga que voa de dia ou de noite seja expulsa do caminho dos teus filhos. E que o Senhor entre na vida espiritual, conjugal, familiar, física e financeira. E que o teu nome seja glorificado, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Fica em Cristo. Se Cristo não voltar, nos veremos no próximo vídeo. Fique em Cristo, porém em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.